E se, em 1907, uma aliança secreta tornasse a Primeira Guerra Mundial impossível e colocasse Alemanha, Estados Unidos e China no controle do planeta antes de 1914? Não existe nenhum registro disso nos livros de história, mas tudo estava no lugar para que acontecesse. Naquele ano, o mundo acreditava que o destino do século XX já estava traçado. A Europa comandava o sistema internacional, impérios antigos disputavam influência e uma grande guerra parecia inevitável. O que ninguém considerava era que o maior perigo para esse equilíbrio não surgiria dentro da Europa, mas fora dela. Em silêncio, 3 países caminhavam para um ponto de convergência histórico. A Alemanha vivia seu auge. O Império Alemão era a potência industrial que mais crescia no mundo. Suas fábricas produziam em escala inédita, sua ciência liderava avanços tecnológicos e seu exército era considerado o mais eficiente da Europa. Ainda assim, a Alemanha tinha um problema fatal: estava cercada. Inglaterra, França e Rússia formavam um arco de contenção que limitava sua expansão econômica e estratégica. Para sobreviver como potência global, Berlim precisava romper esse cerco. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos deixavam de ser apenas uma potência regional. Sua economia crescia em ritmo acelerado, sua indústria ultrapassava rivais europeus e sua marinha começava a disputar os oceanos. Washington entendia que o isolamento não garantiria a segurança no novo século. Se a Europa entrasse em guerra, os Estados Unidos seriam arrastados, direta ou indiretamente. A pergunta não era se isso aconteceria, mas quando. Enquanto isso, no extremo oposto do planeta, a China parecia fraca. A dinastia Qing enfrentava crises internas, revoltas populares e humilhações impostas por potências estrangeiras. Aos olhos do Ocidente, a China era um império em decadência. Mas essa visão escondia uma verdade crucial: nenhum outro país possuía uma população tão grande, tantos recursos naturais e um território tão vasto esperando para ser industrializado. Separados, esses 3 países seguiam destinos distintos. Unidos, eles poderiam redesenhar o mundo. Essa aliança não surgiria por afinidade cultural ou valores comuns. Ela nasceria da necessidade. A Alemanha precisava de mercados e aliados fora do alcance britânico. Os Estados Unidos precisavam equilibrar o poder europeu antes que ele explodisse em guerra. A China precisava se modernizar rapidamente ou seria desmembrada pelas potências coloniais. Em 1907, bastaria um primeiro passo discreto: um acordo econômico. Depois, cooperação industrial. Em seguida, troca de tecnologia militar. Nada público, nada oficial, apenas tratados assinados longe dos olhos europeus. Engenheiros alemães ajudariam a modernizar a indústria chinesa. Capital americano financiaria ferrovias, portos e fábricas. Oficiais militares trocariam informações estratégicas. Exercícios conjuntos seriam planejados em segredo. Enquanto isso, a Europa continuaria presa às suas próprias rivalidades, sem perceber que o eixo do poder global começava a se deslocar. Cada novo acordo enfraqueceria o domínio europeu. Cada fábrica construída na Ásia com tecnologia alemã e financiamento americano reduziria a dependência do velho continente. O tempo passaria a trabalhar a favor dessa aliança improvável. E o mais perigoso não seria sua força militar imediata. Seria o crescimento silencioso. Quando as potências europeias finalmente percebessem o que estava acontecendo, talvez já fosse tarde demais para impedir, porque essa não seria apenas mais uma aliança diplomática. Seria o nascimento de um novo centro de poder mundial. E a Primeira Guerra, como a conhecemos, talvez nunca acontecesse da mesma forma. Em 1907, alianças não se formavam por confiança, formavam-se por medo. E foi exatamente isso que aproximou Alemanha, Estados Unidos e China. Na Europa, o clima era sufocante. A corrida armamentista acelerava. Tratados secretos se multiplicavam
e cada crise diplomática parecia empurrar o continente para um conflito inevitável. A Alemanha sentia esse peso mais do que qualquer outra nação. Cercada por rivais e bloqueada economicamente pela supremacia naval britânica, Berlim entendia que, se a guerra viesse, lutar apenas dentro da Europa seria um erro fatal. Era preciso pensar fora do continente. Os estrategistas alemães começaram a defender algo radical para a época: deslocar o centro de gravidade do poder mundial. Em vez de disputar colônias na África ou territórios na Europa Oriental, a Alemanha deveria investir em parceiros fora do alcance direto da Inglaterra. Países que não dependessem da Royal Navy, países que pudessem sustentar uma guerra longa em escala global. É nesse ponto que os Estados Unidos entram no jogo. Washington observava a situação europeia com atenção crescente. Embora oficialmente neutros, os americanos sabiam que uma grande guerra afetaria diretamente sua economia. O comércio global entraria em colapso, rotas marítimas seriam bloqueadas e o sistema financeiro internacional poderia ruir. Para os SUA, o maior perigo não era escolher um lado errado, era permitir que a Europa decidisse sozinha o futuro do mundo. Ao mesmo tempo, a elite americana começava a enxergar a Alemanha não apenas como rival, mas como parceira industrial. A eficiência alemã, sua ciência e sua capacidade de produção complementavam perfeitamente o capital, os recursos e o alcance econômico dos Estados Unidos. Juntos poderiam criar um bloco econômico capaz de desafiar o domínio britânico sem disparar um único tiro. Faltava apenas o terceiro pilar. A China era vista como o elo frágil, mas estrategicamente era a peça mais valiosa. Para a Alemanha e Estados Unidos, apoiar a modernização chinesa não era um ato de caridade, era um investimento de longo prazo. Uma China industrializada significava novos mercados, mão de obra abundante e um contrapeso definitivo ao imperialismo europeu na Ásia. Do ponto de vista chinês, a escolha era simples: ou o império se modernizava rapidamente com ajuda externa, ou seria repartido como um espólio de guerra pelas potências coloniais. A aliança com a Alemanha e Estados Unidos oferecia algo que Inglaterra, França e Rússia nunca ofereceriam: modernização sem ocupação direta. As negociações começaram de forma discreta. Não houve grandes cerimônias nem anúncios públicos. Tudo aconteceu em encontros diplomáticos reservados, acordos comerciais aparentemente comuns e missões técnicas disfarçadas de cooperação econômica. Aos olhos do mundo, nada de extraordinário estava acontecendo. Na prática, porém, os alicerces de uma nova ordem mundial estavam sendo lançados. Engenheiros alemães passaram a atuar em projetos industriais chineses. Técnicos americanos financiaram ferrovias, portos e sistemas de comunicação. Oficiais militares trocaram informações sobre logística, produção de armamentos e estratégias defensivas. Nada indicava uma aliança formal, mas na realidade ela já existia. O mais inteligente desse pacto era sua invisibilidade. Enquanto Inglaterra e França se concentravam em disputas coloniais e crises diplomáticas nos Balcãs, esse novo bloco crescia fora do radar europeu. Não havia provocações diretas, nem demonstrações militares ostensivas, apenas crescimento econômico acelerado, integração industrial e alinhamento estratégico. Com o tempo, os efeitos começaram a aparecer. O comércio entre Alemanha, Estados Unidos e China explodiu. Empresas europeias perderam espaço em mercados asiáticos. O fluxo de matérias-primas passou a contornar portos britânicos. Pela primeira vez em décadas, a Inglaterra sentiu uma ameaça real à sua supremacia econômica, mas ainda não conseguia identificar claramente de onde ela vinha. Na Ásia, o impacto foi ainda maior. A presença alemã e americana enfraqueceu a influência russa e japonesa. A China começou a se reorganizar internamente, fortalecendo o Estado central e reduzindo a dependência de concessões estrangeiras. O império, que parecia condenado ao colapso, ganhava fôlego. Essa aliança não prometia paz eterna. Ela prometia algo mais perigoso: estabilidade estratégica. Um equilíbrio de poder tão forte que forçaria o resto do mundo a se adaptar.
E conforme os anos passavam, uma pergunta começava a assombrar as chancelarias europeias. E se a próxima Grande Guerra não começasse na Europa? E se pela primeira vez o destino do mundo estivesse sendo decidido em outro lugar? Essa dúvida marcaria o início do verdadeiro choque global. Por alguns anos, a Europa não percebeu o que estava acontecendo. As potências tradicionais estavam ocupadas demais com suas próprias disputas para enxergar a mudança silenciosa no equilíbrio global. Mas quando os primeiros sinais se tornaram impossíveis de ignorar, a reação foi imediata e marcada pelo pânico. A Inglaterra foi a primeira a sentir o impacto. O Império Britânico dependia do controle absoluto das rotas marítimas e do comércio global. Qualquer ameaça a esse sistema era uma ameaça existencial. E, pela primeira vez em mais de um século, Londres começou a notar algo estranho. Fluxos comerciais importantes estavam escapando do seu controle. Navios alemães e americanos passavam a utilizar portos asiáticos fora da influência britânica. Mercadorias circulavam por rotas alternativas. Bancos em Londres perdiam espaço para instituições financeiras nos Estados Unidos. O que parecia apenas uma reorganização econômica logo revelou algo mais profundo. A Inglaterra estava deixando de ser o centro inevitável do comércio mundial. Em Paris, o clima era de inquietação. A França sempre contou com o apoio britânico para conter a Alemanha. Mas agora, Berlim parecia menos interessada em confrontos diretos no continente. Em vez disso, investia em algo muito mais perigoso: autonomia estratégica. Uma Alemanha menos dependente da Europa era uma Alemanha mais difícil de controlar. Na Rússia, o medo assumiu outra forma. O Império Russo via a Ásia como sua principal zona de expansão futura. A presença crescente de alemães e americanos na China ameaçava diretamente esse projeto. Além disso, uma China em processo de modernização representava um problema ainda maior. Significava fronteiras orientais mais seguras para Berlim e Washington e menos espaço para a influência russa. O Japão, por sua vez, percebeu o perigo talvez antes de todos. Recém-vitorioso na guerra contra a Rússia, Tóquio havia se afirmado como potência regional. Mas o fortalecimento da China, apoiado por duas grandes potências industriais, colocava esse status em risco. Para o Japão, aquela aliança não era apenas uma ameaça econômica, era um desafio direto à sua ambição imperial. A resposta europeia foi tentar reagir como sempre: alianças, tratados e demonstrações de força. Inglaterra e França intensificaram sua cooperação militar. A Rússia buscou acelerar sua modernização. O Japão reforçou sua presença no Pacífico. Mas havia um problema fundamental. Todos estavam reagindo a um mundo que já não existia mais. O novo bloco não precisava provocar. Ele apenas crescia. Enquanto as potências tradicionais se armavam para uma guerra futura, Alemanha, Estados Unidos e China investiam em infraestrutura, indústria e integração econômica. Cada nova ferrovia construída na Ásia reduzia a dependência das rotas controladas pela Inglaterra. Cada fábrica erguida com tecnologia alemã e capital americano diminuía a vantagem industrial europeia. E o mais preocupante para os velhos impérios era o tempo. A cada ano que passava sem guerra, essa aliança se tornava mais forte. Na Alemanha, os estrategistas começaram a perceber algo revolucionário. Talvez a Grande Guerra Europeia pudesse ser evitada, ou, no mínimo, controlada. Com acesso a mercados globais, matérias-primas e aliados fora da Europa, Berlim não precisava mais apostar tudo em um confronto direto com França e Rússia. A guerra deixava de ser inevitável. Nos Estados Unidos, a elite política enxergava uma oportunidade histórica. Se conseguissem manter o equilíbrio global fora da Europa, poderiam emergir como arbítrios do sistema internacional, sem sofrer a devastação que uma guerra continental traria. A aliança entre Alemanha e China oferecia exatamente isso: influência sem destruição. Na China, as mudanças eram visíveis. O Estado central se fortalecia, o exército passava por reformas e a administração começava a se modernizar. O império, antes visto como um gigante adormecido, dava sinais de despertar. Isso alterava completamente o cálculo estratégico na Ásia. Com o tempo, a tensão se tornou impossível de ignorar. Espiões, diplomatas e militares começaram a relatar o mesmo fenômeno. O centro de poder mundial estava se deslocando.
não lentamente, mas de forma irreversível. E então veio a pergunta que ninguém queria responder. Se essa aliança continuasse crescendo, o que aconteceria quando a Europa finalmente tentasse reagir com força? Porque uma coisa ficava cada vez mais clara: se uma grande guerra estourasse, ela não seria mais decidida apenas nas trincheiras da França ou nos campos da Europa Oriental. Ela seria uma guerra global, econômica, industrial e naval. E nesse novo tipo de conflito, o velho continente já não tinha a vantagem. A segurança europeia, construída ao longo de séculos, começava a ruir, e o mundo se aproximava rapidamente de um ponto sem retorno. O erro das potências europeias foi acreditar que a próxima grande guerra começaria como todas as outras. Elas se prepararam para trincheiras, mobilizações terrestres e ofensivas rápidas no continente. Mas o mundo já havia mudado. E quando o conflito finalmente começou, ele nasceu diferente. A faísca não surgiu nos Balcãs, surgiu no comércio global. Bloqueios navais britânicos, sanções econômicas veladas e pressões diplomáticas passaram a ser usadas para frear o crescimento do novo bloco. Londres acreditava que poderia sufocar a Alemanha, Estados Unidos e China usando o mesmo instrumento que sempre garantiu sua supremacia: o controle dos mares. Mas dessa vez, a resposta veio de onde ninguém esperava. A Alemanha já não dependia exclusivamente das rotas europeias. Os Estados Unidos possuíam uma marinha em rápida expansão e capacidade industrial para sustentá-la. A China oferecia portos, bases e uma profundidade estratégica inédita no Pacífico. Juntos, esses três países criaram algo novo: uma rede global alternativa. Quando os primeiros navios foram interceptados, a reação foi coordenada. Frotas americanas começaram a escoltar comboios comerciais. Portos chineses passaram a operar fora do sistema britânico. A Alemanha redirecionou sua produção industrial para abastecer aliados além da Europa. Pela primeira vez, o bloqueio naval britânico deixava de ser absoluto. Isso mudou tudo. A guerra, que ainda nem havia sido oficialmente declarada, já estava em andamento. Não com canhões e trincheiras, mas com aço, carvão, petróleo e rotas marítimas. Era um conflito de desgaste econômico, e o novo bloco estava melhor preparado para ele. Na Europa, a tensão aumentava. França e Rússia pressionavam a Inglaterra por uma ação decisiva contra a Alemanha. Mas atacar Berlim significava arriscar uma guerra em múltiplos teatros ao mesmo tempo. Pela primeira vez, os estrategistas europeus perceberam que não estavam lidando apenas com um país, mas com um sistema integrado. Quando os combates finalmente começaram no continente, eles não seguiram o roteiro esperado. A Alemanha não lançou uma ofensiva desesperada. Não precisava. Com apoio logístico externo e segurança econômica garantida, Berlim podia escolher quando e como lutar. Isso confundiu completamente os planos aliados. Enquanto isso, no Pacífico, o conflito assumia proporções inéditas. O Japão, temendo ser isolado por uma China fortalecida, entrou na guerra para proteger seus interesses, mas encontrou resistência muito maior do que esperava. A presença americana e alemã na região mudou o equilíbrio naval, transformando o Pacífico em um dos principais campos de batalha. A China, antes vista como vítima inevitável, tornou-se um pilar estratégico. Seu território vasto dificultava qualquer invasão decisiva. Sua população garantia mão de obra quase infinita, e sua industrialização acelerada permitia sustentar o esforço de guerra. Cada mês de conflito tornava o império mais forte e seus inimigos mais desgastados. O que mais assustava as potências europeias não era a força militar imediata do bloco, mas sua capacidade de absorver perdas e continuar avançando. Diferente dos conflitos europeus tradicionais, essa guerra não seria decidida rapidamente. Ela favorecia quem tivesse mais recursos, mais tempo e mais aliados. E nesse aspecto, o velho continente estava em desvantagem. As economias europeias começaram a sentir o peso do conflito. O comércio foi interrompido, colônias tornaram-se instáveis e a dependência de matérias-primas externas ficou evidente.
Enquanto isso, Alemanha, Estados Unidos e China operavam dentro de um sistema quase autossuficiente. A guerra havia se transformado. Não era mais uma disputa por territórios específicos, era uma luta pelo controle do sistema global. Quem definiria as regras do comércio, da navegação e da indústria no século XX? À medida que o conflito se arrastava, ficava claro que não haveria um vencedor rápido. Mas uma coisa era certa: o mundo pós-guerra não se pareceria em nada com o que existia antes. A Primeira Guerra Mundial, como os livros a descrevem, simplesmente não aconteceria. Em seu lugar, surgia algo muito maior, uma guerra de transição entre dois sistemas globais. E no meio desse choque histórico, uma pergunta começava a ecoar. Se o velho mundo estivesse perdendo o controle, quem assumiria o comando do próximo? À medida que a guerra se prolongava, tornava-se cada vez mais evidente que o maior inimigo das potências europeias não era um exército específico, mas o tempo. Cada mês adicional de conflito corroía as bases do velho sistema imperial, enquanto fortalecia o novo eixo de poder que surgia fora da Europa. O Império Britânico foi o primeiro a sentir o impacto profundo. Sua força sempre esteve no comércio global e na capacidade de conectar colônias, mercados e recursos. Mas agora, esse sistema começava a falhar. Rotas marítimas antes seguras tornaram-se disputadas. Portos asiáticos escapavam do controle britânico. A dependência de matérias-primas externas expunha uma fragilidade que Londres jamais imaginara enfrentar. Na França, o desgaste era diferente, mas igualmente devastador. A economia, estruturada para um conflito rápido e continental, sofria com a duração inesperada da guerra. A indústria lutava para acompanhar o ritmo de produção alemão, agora sustentado por capital americano e recursos asiáticos. O moral da população começava a cair e a sensação de isolamento crescia a cada ano de conflito. A Rússia enfrentava um cenário ainda mais grave. Pressionada em múltiplas frentes e incapaz de competir industrialmente, o Império Russo começava a ruir internamente. Revoltas, escassez de alimentos e instabilidade política se intensificavam. O sonho de expansão asiática desaparecia à medida que a China, agora fortalecida, consolidava suas fronteiras e seu poder regional. Mesmo o Japão, que entrara na guerra com ambições claras, começou a perceber os limites de sua força. Enfrentar uma China apoiada por duas potências industriais revelou-se um erro estratégico. O custo humano e econômico crescia e o isolamento diplomático tornava-se uma ameaça real. Enquanto isso, do outro lado do conflito, o cenário era completamente diferente. A Alemanha conseguira algo que parecia impossível poucos anos antes: lutar sem estar sufocada economicamente. Sua indústria operava em plena capacidade, abastecida por recursos externos e mercados alternativos. O medo do colapso interno, tão presente nos planos de guerra europeus, simplesmente não se concretizava. Nos Estados Unidos, a guerra consolidava uma transformação silenciosa. A indústria americana expandia-se em ritmo acelerado, alimentando não apenas o esforço de guerra, mas também sua própria hegemonia econômica. Washington passava a ditar regras financeiras, a conceder empréstimos estratégicos e a influenciar decisões globais sem precisar enviar milhões de soldados para trincheiras distantes. A China talvez fosse a maior surpresa desse novo mundo. O conflito, em vez de destruí-la, acelerava sua modernização. Ferrovias, fábricas e arsenais surgiam em ritmo frenético. O Estado Central fortalecia seu controle, reduzindo a influência estrangeira e integrando regiões antes fragmentadas. O Império deixava de ser um território disputado e passava a ser um ator decisivo. Com o passar do tempo, tornava-se claro que o velho equilíbrio europeu havia colapsado. As alianças tradicionais não conseguiam mais garantir segurança ou estabilidade. A ideia de que a Europa determinaria sozinha o destino do mundo parecia ultrapassada. As negociações de paz, quando começaram a ser discutidas, refletiam essa nova realidade. Não se tratava mais de punir um país específico ou redesenhar fronteiras locais. Tratava-se de redefinir quem teria voz no sistema internacional. Pela primeira vez,
Alemanha, Estados Unidos e China sentavam-se à mesa como iguais, não como vencedores absolutos, mas como arquitetos de uma nova ordem. A Europa, fragmentada e exausta, já não ditava as condições. O mundo que emergia desse conflito era irreconhecível. O centro do poder global deslocara-se definitivamente. As antigas potências imperiais entravam em um longo processo de declínio, enquanto novos polos de influência surgiam fora do continente europeu. E talvez o mais importante, a guerra ensinara uma lição duradoura. O futuro não pertenceria mais a quem conquistar territórios, mas a quem controlasse indústria, comércio e alianças estratégicas. O velho mundo havia caído, mas o novo ainda estava sendo construído. E a pergunta que restava era simples e assustadora. Que tipo de mundo surgiria quando essa aliança improvável não precisasse mais da guerra para se manter unida? Quando a guerra finalmente perdeu força, não foi porque um lado venceu de forma esmagadora, mas porque o mundo havia mudado demais para continuar lutando do mesmo jeito. O conflito não terminou com uma assinatura simbólica ou um tratado clássico. Ele se dissolveu à medida que a nova ordem se tornava impossível de ignorar. A Europa saiu do confronto profundamente transformada. Inglaterra e França ainda existiam como potências relevantes, mas já não eram o centro do sistema internacional. Seus impérios coloniais começaram a se tornar insustentáveis, não apenas pelo custo militar, mas pela perda de relevância econômica. O mundo já não girava em torno de Londres ou Paris. A China emergiu como o principal eixo industrial do planeta. Livre do isolamento que historicamente a sufocara, tornou-se um elo entre mercados europeus, americanos e asiáticos. Sua força não vinha apenas do exército, mas da capacidade de coordenar produção, tecnologia e logística em escala global. Berlim passava a influenciar o mundo sem precisar dominá-lo militarmente. Os Estados Unidos alcançaram algo ainda mais profundo. Tornaram-se o árbitro do sistema internacional. Seu poder financeiro, sua indústria e sua posição geográfica permitiam influenciar conflitos sem se destruir neles. A guerra consolidara a ideia de que o século XX seria moldado não por impérios territoriais, mas por redes de influência econômica, e Washington estava no centro delas. A China, porém, foi a transformação mais radical. Em vez de passar o século tentando se recuperar de humilhações externas, o Império entrou no novo mundo como protagonista. Sua modernização precoce evitou colapsos internos, reduziu interferências estrangeiras e criou uma base industrial capaz de sustentar crescimento contínuo. A China deixou de ser o problema asiático e tornou-se um dos pilares da ordem global. Essa aliança improvável não se manteve como um bloco rígido para sempre. Com o tempo, divergências surgiram, interesses se ajustaram e novas tensões apareceram. Mas o mais importante já havia acontecido. O centro de poder mundial havia se deslocado de forma definitiva. O século XX, nesse cenário, não seria marcado por duas guerras mundiais devastadoras, mas por uma longa competição entre grandes blocos econômicos e tecnológicos. Conflitos existiriam, mas seriam contidos pela interdependência. A destruição total deixaria de ser uma estratégia viável. O mundo que surgia seria mais estável ou apenas mais eficiente em concentrar poder? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: se a Alemanha, Estados Unidos e China tivessem se aliado em 1907, a história que conhecemos seria apenas uma nota de rodapé. As ideologias que dominaram o século talvez nunca surgissem da mesma forma. Revoluções, guerras e fronteiras seriam diferentes. Até mesmo a forma como pensamos poder e influência teria outro significado. Esse exercício de história alternativa não fala apenas sobre o passado. Ele revela como alianças, economia e tempo moldam o destino das nações mais do que batalhas isoladas. Mostra que o mundo muda não apenas quando guerras começam, mas quando decisões silenciosas são tomadas longe dos olhos do público. E talvez seja isso que torne esta pergunta tão poderosa. E se o mundo tivesse seguido esse caminho?
Talvez estivéssemos vivendo em um planeta menos dividido por guerras, ou talvez sobre um equilíbrio ainda mais frágil. Agora, a decisão é sua. Você acha que essa aliança teria criado um mundo mais estável ou apenas um novo tipo de dominação global? Comenta sua opinião aqui embaixo, eu leio todas. Se esse "e se" te fez pensar diferente sobre a história, deixa o like e se inscreve no canal para mais cenários que poderiam ter mudado o mundo. Porque entender o passado, mesmo o que nunca aconteceu, é uma das melhores formas de entender o presente.